Olá, turma! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre estatística, em especial sobre média aritmética, disponível no livro Matemática Essencial, da página 83 a 87, mas também vamos aprender sobre moda e mediana. Na aula passada, vimos que estatística é um ramo da matemática que aborda a coleta, a análise, a interpretação e a apresentação de determinados dados numéricos. A moda, a mediana e a média aritmética são medidas de tendência central utilizados na estatística. A moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Nesse sentido, precisamos observar a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que os valores apresentam. Um conjunto pode ser bimodal, ou seja, quando encontramos duas modas ou dois valores mais frequentes. Para entender um pouco isso, vamos observar o seguinte exemplo. Nós temos os seguintes valores na letra A: 3, 5, 6 e 6. Para encontrar a moda, nós vamos ter que observar qual desses valores se apresenta mais vezes, tem maior quantidade. Então, de cara, nós vemos que é o número 6. Então, a moda da letra A é o número 6, porque ele se apresenta duas vezes. O 3 só se apresenta uma vez, o 5 se apresenta só uma vez. Então, foi fácil a letra A. Já na letra B, nós observamos os números 1, 3, 7 e 7. O 1 se apresenta uma única vez. O 3 está se apresentando duas vezes e o 7 está se apresentando duas vezes. Então, a moda na letra B são dois valores. É o número 3, que está se apresentando duas vezes, e o número 7, que também está se apresentando duas vezes. Uma coisa a se observar aqui é: se esse número 1 também se apresentasse duas vezes, eu tivesse dois uns aqui, eu não teria uma moda. Por quê? Porque para haver moda, tem que ter pelo menos um elemento que se repita mais vezes do que os outros elementos. Agora, vamos estudar um pouco, aprender um pouco sobre mediana. A mediana, ela representa o valor central de um conjunto de dados. A mediana, ela é encontrada quando colocamos os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o valor é par, devemos tirar a média dos dois valores centrais, ou seja, nós somamos os dois valores centrais e dividimos o resultado por 2. Vamos entender um pouco mais sobre a mediana através desses dois exemplos. Na letra A, nós temos os valores 2, 3, 7, 2, 4, 3 e 1. Para tirar a mediana, primeiro nós vamos colocar eles em ordem crescente. Podíamos também colocar em ordem decrescente, mas para facilitar o processo, vamos colocar ele em ordem crescente. Então, nós vamos colocar os valores 1, 2, o 3, só que o 2 se repete duas vezes, aí o 3 também se repete duas vezes, o 4 e o 7. Agora, nós vamos observar quantos valores nós temos aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, nós temos uma quantidade ímpar de elementos. Quando nós temos uma quantidade ímpar, nós vamos separar a mesma quantidade
dos lados opostos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. Então, no meio, eu encontrei o número 3. Por isso, o nome já diz mediana. Então, a mediana na letra A vai ser o número 3. Lembrando, colocamos em ordem crescente ou decrescente, separamos a mesma quantidade de elementos, tanto para a direita quanto para a esquerda, e observamos qual é o valor que fica no centro. Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, nós temos os valores 2, 3, 5, 2, 5 e 6. Nós vamos, então, separar os valores em ordem crescente. 2, 2, 3, 5, 5 e 6. Se vocês observarem aqui, nós temos uma quantidade par de elementos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, uma quantidade par. Nós vamos também separar a mesma quantidade para a direita quanto para a esquerda. 1, 2 elementos, 1, 2 elementos, e eu tenho 2 elementos que ficam no centro. Então, quando eu tenho uma quantidade par na mediana, para tirar a mediana, eu pego os 2 elementos que ficam no centro, eu vou somar esses 2 elementos e vou dividir por 2. Então, 3 mais 5, 8, dividido por 2 vai dar 4. Então, o valor aqui é 4, certo, turma? A média aritmética nós vamos estudar daqui a pouquinho. Vamos entender antes o que é Hall e o que é amplitude total. Hall é quando se organiza os dados fornecidos, números, em ordem crescente ou decrescente. Foi o que a gente fez quando calculou a mediana, né, nesse instante. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor dos valores observados. Então, para entender um pouco mais sobre isso, vamos resolver o seguinte exemplo. Observe os dados abaixo e faça o que se pede. Nós temos os valores 45, 36, 8, 22, 34, 27, 8, 22, 12, 8 e 18. A questão pede que a gente calcule o Hall, a amplitude, a mediana e a moda. Para encontrar o Hall, nós vamos pegar esses valores e vamos colocá-los em ordem crescente. Então, eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar do menor para o maior. Nós temos o número 8, que se repete 3 vezes. Nós temos o número 12. Nós temos o número 18. Nós temos o número 22, que se repete 2 vezes. Nós temos o número 27, o número 34, 36 e 45. Aqui colocamos o Hall. Agora, ele pede a amplitude. Nós vimos que a amplitude é quando a gente calcula a diferença entre o maior número e o menor número. Então, nós vamos subtrair o maior número do menor número. Como aqui nós colocamos em Hall, a gente já observou qual é o maior número, qual é o menor número. Então, é só subtrair o maior pelo menor. 45 menos 8, que vai dar 37. Então, 37 é a amplitude. A mediana, nós vamos separar os números com a mesma quantidade de valores.
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Uma quantidade ímpar, então só vai ficar um número no centro. Vamos separar 5 valores para um lado, 5 valores para o outro e um valor vai ficar no centro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 22 aqui ficou no centro. Então, a mediana é 22. A moda, a gente viu que é aquele valor que se apresenta mais vezes, com maior frequência. Então, o valor que se apresentou com maior frequência aqui foi o número 8, que se apresentou 3 vezes. Então, a moda é 8. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Esse exemplo caiu no Enem e diz o seguinte: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então, ele pede que a gente calcule a mediana. Para poder calcular a mediana, nós precisamos pegar esses valores aqui e colocar em rol. Então, vamos colocar esses valores em rol. O menor valor, nós temos o 6,8. Depois, nós temos o 7,5. 7,6, que se repete 2 vezes. 7,7. 7,9. 7,9. 8,1. 8,2, 8,5, 8,5, 8,6, 8,9 e 9. Então, a gente viu que a mediana eu tenho que contar a mesma quantidade de valores, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos ver quantos valores nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou separar 7 valores para a direita, 7 valores para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 2 valores centrais, que é o 7,9 e o 8,1. Então, como eu tenho 2 valores centrais, a gente já viu que tem que somar eles dois e dividir por 2. 7,9 mais 8,1 vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8. Então, a resposta correta é a letra B. Continuando o assunto, agora nós vamos ver sobre média aritmética. O que é média aritmética? A média aritmética é resultante da divisão do somatório dos números dados disponíveis pela quantidade de números somados. Ou seja, eu vou somar todos os números que eu tenho disponível e dividir pela quantidade desses números. Então, nós temos a fórmula da média aritmética. Então, a média aritmética é igual a x1 mais x2 mais x3 mais uma infinidade de números que eles dão, mais o último número, dividido pela quantidade desses números. Então,
Esse X com traço em cima é o símbolo da média aritmética simples. X1, X2, X3, reticência, Xn são os valores dos dados. E N é o número de dados, ou seja, a quantidade de dados. Exemplo de situações que podem envolver a média aritmética: nota de alunos, altura, peso, salário, entre outros. Nós vamos agora por um exemplo que caiu no Enem também, que diz o seguinte: 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno tirou em cada prova. Então, nós temos os alunos X, Y e Z. O aluno X, na primeira prova, tirou 5, na segunda, 5, na terceira, 5, na quarta, 10, na quinta, 5. O aluno Y tirou, na primeira prova, 4, na segunda, 9, na terceira prova, 3, na quarta, 9, na quinta prova, ele tirou 5. O aluno Z, na primeira prova, tirou 5, na segunda prova, tirou 5, na terceira, 8, na quarta, 5 e na quinta prova ele tirou 6. Pergunta: com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovados? Letra A, apenas o aluno Y, apenas o aluno Z, apenas os alunos X e Y, apenas os alunos X e Z, os alunos X, Y e Z. Então, para poder resolver essa questão, nós vamos ter que tirar a média aritmética das notas do aluno X, depois eu vou tirar a média das notas do aluno Y e a média das notas do aluno Z. Então, vamos lá. O aluno X, ele tirou as notas 5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 6, dividido pela quantidade de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu somo os valores e divido pela quantidade. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 10, 25, 25 mais 6, 31, dividido pela quantidade que é 5. Notas. 31 dividido por 5 vai dar 6,2. Vamos agora calcular a média do aluno Y. O aluno Y tirou as notas 4, mais 9, mais 3, mais 9, mais 5. Tudo isso dividido pela quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5 números. Aí eu vou somar agora. 4 mais 9, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 5, 30. Dividido por 5, que dá 6. Vamos agora calcular a média das notas do aluno Z. O aluno Z tirou 5, mais 5, mais 8, mais 5, mais 6. Tudo isso aqui dividido pela quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5 números também. Então, eu tenho 5 mais 5, 10, 10 mais 8, 18.
18 mais 5, 23. 23 mais 6, 29, dividido por 5, que vai dar 5,8. Vamos observar agora o que pede a questão. Ele quer que, com base nos dados da tabela, das informações dadas, ficará reprovado. Então, eu quero saber qual desses 3 alunos vai ficar reprovado. Para entender isso, eu tenho que saber qual é a média que o aluno tem que ter para ficar reprovado. Lá em cima da questão diz o seguinte: para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. O aluno X tirou 6,2 na média, então ele foi aprovado. O aluno Y, ele tirou 6, maior ou igual a 6, ele foi igual a 6, foi aprovado também. O aluno Z tirou 5,8, menor que 6. Então, o aluno reprovado foi o aluno Z. Então, eu vou marcar a letra B. Apenas o aluno Z foi reprovado. Certo, turma? Então, obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá? E até a próxima.